aqui uma base de negociação. Nós fizemos foi ter as tais zonas piloto, ir recolhendo informação e tentar encontrar padrões, e agora há mais vida, para além do tempo de vida do projeto no seu financiamento, com este volume de informação e com o equipamento que temos disponível, podemos fazer mais experiências. E pronto, a questão da complexidade, também não me quero alongar, mas as pessoas podem dizer, ok, mas isto requer, é preciso treino para perceber e a recolha, fazer a calibração dos dispositivos, a tecnologia não é fácil, como é que podemos ultrapassar alguns dos obstáculos quando começam a falhar, como é que interpretamos estes resultados, que é uma nova aprendizagem, isso pode ser comatado com webinars, workshops, devem ser integrados, mas também nós vemos e estamos a tentar fazer com a Câmara de Lisboa, agora que temos um grande volume de informação recolhido, é que ela possa ser embebida noutras plataformas com informação de contexto, numa lógica de smart cities, ou mais propriamente de digital twins, ou que se pode designar de cidades gêmeas afetivas, não é? Tem a ver com os afetos. E isso, em parte, já vem a ser realizado de forma piloto noutras cidades. A questão de ética e privacidade, eu pus aqui como um desafio, mas à medida que o projeto foi avançando, eu vi mais como uma segurança, na verdade. Pode ser chato, mas de alguma forma protege-nos e, portanto, é só seguirmos a legislação nesta matéria e desenhar quer as infraestruturas, quer depois os cuidados com os protocolos para as experiências e os consentimentos informados, estar de acordo com aquilo que são os regulamentos gerais de proteção de dados e é uma nova forma de vivermos e eu acho que nos deixa muito mais seguros hoje em dia. E pronto, era isto. Frustrações para falar, fico disponível, obviamente, para todas as questões que tenham e críticas também. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Aqui muita informação. Acho que aqui nesta parte final já tocaste aqui num dos aspectos que é especialmente caro para esta audiência dos urbanistas e que tem a ver, enfim, nós já sabemos digamos, de um conhecimento empírico e na história das cidades, desde coisas do Kevin Lynch até outros autores e investigadores, que a forma da cidade tem um impacto, enfim, na nossa percepção, no nosso bem-estar. A grande diferença agora é que passamos a conseguir ter trade-offs, ou seja, nós conseguimos perceber como é que espaços com determinadas características, o mesmo sítio com nuances de, como referiste, de materiais, de volumetrias, de mais trânsito, menos trânsito, mais ou menos a generosidade nos passeios, arborização, etc. Como é que isso afeta muito pouco ou residualmente parâmetros biométricos importantes. E esse trade-off eu diria que é aqui uma peça muito, muito importante quando se estão a fazer opções de projeto na concepção do espaço urbano ou até mesmo na concepção de um edifício, que também há de se lá chegar a essa parte. Dito isto, uma primeira pergunta, digamos assim, para aquecer e para encorajar os demais, que desde já convido a que se inscrevam usando aí o botãozinho habitual, e que depois se apresentem e que coloquem as vossas questões. Pronto, mas a minha era se já existe ou quando é que pensam que pode começar a haver a identificação daquilo que são coisas muito significativas. Ou seja, porque nós estamos aqui a falar num universo muito grande de dados, e de facto um trabalho grande que a equipa de investigação tem, e depois todos aqueles, vocês têm de estar também a divulgar muitos dados, o que permite que outros investigadores também possam trabalhar sobre eles e criar valor em cima disso. Para quando é que poderíamos ter essa quantificação de trade-offs? Porque, enfim, todos já sabemos que é melhor termos árvores, que os passeios devem ser mais generosos, o conforto de pavimentos, etc, etc. Ou seja, nós empiricamente sabemos isso, mas quando fazemos escolhas, e há um orçamento limitado,
o que é que são as coisas que de facto, para além de critérios, digamos, estéticos e funcionais, podem ter uma relevância mais significativa em termos de saúde e de bem-estar para os utilizadores. Eu, é, eu não consegui falar em todos os exemplos, mesmo assim eu acho que me alonguei para lá do tempo. Mas, por exemplo, a diferença entre o óbvio e aquilo que empiricamente nós sabemos e a evidência e o grau de evidência que nós chegamos em algumas situações. O óbvio é os espaços verdes são espaços regeneradores, em termos de, ou seja, nós, e isso também provamos, que quando fazemos um percurso em que vamos num espaço que muito mais artificializado e com muito mais fatores, mais estímulos, barulho, trânsito, obras, e depois entramos num espaço verde, os níveis de stress, o batimento cardíaco baixo. Pronto, isto é óbvio, toda a gente sabe. A solução, vamos construir mais espaços verdes, porque eles até, para além disto, têm outras funções mitigadoras das ondas de calor, enfim, soluções de base de natureza, etc, etc. Filtrar o ar, todos sabemos isso. Nós chegamos à conclusão, em algumas das experiências, que a regra não pode ser só essa, porque em determinados casos verificamos que determinado tipo de percentagem de espaço verde é que faz a diferença. Por exemplo, combinando dois fatores, que era a densidade de pessoas, o fator crowding, número de pessoas num determinado espaço, em que começa a aumentar e aquilo que é o nosso espaço de conforto, proxémics, né? O nosso espaço de conforto começa a ser interferido e começamos a sentir-nos um bocadinho desconfortáveis. É bom quando temos pessoas que são mais próximas, familiares, amigos, etc. Mas quando são pessoas que nos são desconhecidas, a distância começa a aumentar. Ora, num espaço verde que esteja muito densificado, o efeito de espaço verde é nulo. Não se faz sentido. Um espaço verde que esteja sujeito a muito barulho, ou que seja mal cuidado, o fator do espaço verde, o benéfico, não se faz sentir. Verificámos que, em alguns dos casos onde fizemos experiências, nomeadamente em Copenhague, conseguimos identificar qual era a percentagem de espaço verde que conseguiria, então, passar a dar, verificarmos os sinais positivos do ponto de vista psicofisiológico, em termos de resposta. Portanto, este é um exemplo em termos de quase de trade-off da efetividade do custo, né? Ou seja, onde é que eu devo investir? Mais espaços verdes? Pois, mas se calhar onde colocar os espaços verdes e exatamente quanto de espaço verde é que vai fazer a diferença, é possível ser identificado a partir deste tipo de metodologia. Isto é E em relação a esse exemplo, já há parâmetros de referência que possam ser ditos? Ou seja, qual é a densidade populacional máxima para que esse espaço verde produza os efeitos benéficos, ou um rácio de percentagem de espaço construído versus espaços verdes? Já tem hipóteses sobre isto? Sim, as hipóteses temos, os resultados ainda precisam de ser validados ainda, mas a ideia é termos qualquer coisa que seja, não sei se são familiarizados com um artigo muito popular que é o 330-300, relativamente aos espaços verdes, em que damos essa métrica. Os achados que nós temos e que estamos a validar com mais dados, mais experiências, é exatamente que isso não é suficiente e que nós conseguimos encontrar aqui o trade-off, né, o contraponto de quanto porcentagem disto, quanto porcentagem daquilo. Qual é a densidade? Qual é o rácio do espaço verde face ao espaço disponível, etc. Ainda estamos a trabalhar para validar, já temos alguns valores, mas Ainda é cedo para dizer.
Não, aqui o protocolo científico obriga a alguma prudência e, portanto, Muito bem. Pergunto a alguns dos presentes, se querem fazer alguma pergunta, colocar alguma questão ou fazer alguma observação. Se quiserem, podem intervir diretamente. Ora, Bom, vou fazer aqui uma intervenção muito curta. Eu sou arquiteto e como é que se estou chama? Francisco Fonseca. Viva, Francisco. Boa tarde a todos, ou boa noite. E devo dizer que este tipo de projetos normalmente é curioso porque parece-me um padrão neste tipo de projetos em que fazem um alargamento no fundo do campo de dados. Costuma ser padrão terem objetivos, parece que muito singelos, não é? Portanto, vamos ajudar os projetistas a perceberem se têm se conseguem projetar melhor, como é que é a percepção das pessoas nos espaços verdes, nas zonas de alta densidade, etc. Pronto, isso está muito bem, mas parece-me sempre que é um esforço imenso para um conjunto de dados, para um objetivo que é demasiadamente tangível, quer dizer, nós não precisamos deste esforço enorme tecnológico para chegar à conclusão de que uma cidade com menos postes elétricos é mais agradável, de que uma pessoa, se estiver com calor, que os batimentos cardíacos aumentam, etc. Portanto, eu acho que o grande valor que está aqui em causa é o desenvolvimento da capacidade de recolher dados na cidade. E o propósito dessa recolha de dados é que depois me parece que está mal formulado ou mal expresso, porque é aí que de facto há uma compensação financeira, digamos, para este tipo de projetos. Não há uma compensação financeira na mera desenvolvimento de uma ferramenta para nós sabermos se as pessoas gostam mais de estar nos jardins ou não, enfim, não. Onde o valor disto está no data mining da cidade. Ora, isto leva-nos para uma questão que me parece subejamente importante quando falamos em projetos deste tipo, que é a questão da privacidade e a questão dos desdobramentos que podem acontecer e que vão acontecer certamente a partir do desenvolvimento deste tipo de ferramentas. Portanto, a tecnologia está muito bem, está fantástica, mas para quê? A tecnologia é uma resposta para quê? Qual é a verdadeira necessidade que está aqui em causa? A mim parece-me que direto ou indiretamente, o que está aqui em causa é o desenvolvimento de uma ferramenta que permite a captação de dados biométricos e dados contextuais que são ligeiramente diferentes daquilo que, por exemplo, os telemóveis nos entregam ou que os nossos carros nos entregam ou, enfim, que o tipo de surveillance, de vigilância que as nossas cidades são sujeitas, que nos podem entregar. Nós estamos a falar de uma ferramenta que permite que um peão, um ser caminhante, seja no espaço público ou não, que vá não só distribuir, não só facultar os seus dados biométricos, e a escala e o número e a quantidade de dados biométricos aqui descritos parece-me bastante parca. Nós, por exemplo, num smartphone temos 32 biosensores ativos. Portanto, numa ferramenta desta natureza, certamente que o potencial de biosensores é imensamente superior àquilo que está descrito. E, portanto, estamos perante uma ferramenta que vai fazer um paralelo perfeito entre aquilo que são os dados biométricos e aquilo que é um contexto físico e eletromagnético. Portanto, estamos a falar da recolha, de potencial de recolha de IPs, potencial de recolhas de RFIDs, portanto, de emissores de rádio, possibilidade de recolha de tudo, efetivamente, em espaços privados, inclusivamente, e domésticos. Portanto, este tipo de ferramenta tem que ser, eu acho que é uma questão quase deontológica, deveria ser
profundamente questionado e bem enquadrado do ponto de vista da privacidade. Porque o maior problema que nós temos nas nossas sociedades hoje em dia é um problema de perda de privacidade. Portanto, aquilo que nos é repassado, isto é uma perspectiva muito pessoal, como sendo uma smart city ou uma cidade com emoções, etc., são padrões, e a história assim o demonstra, são padrões do desenvolvimento de ambientes de altíssimo controle das pessoas, das populações, das suas emoções, daquilo que pensam, perceber, inclusivamente, não é? Quais são as inclinações de cada um, quais são as predisposições de cada um. Portanto, isto, eu acho que estes temas deveriam estar sujeitos a uma reflexão muito profunda sobre aquilo que é o rompimento das nossas liberdades constitucionais e daquilo que é, no fundo, uma liberdade, digamos, um direito fundamental de cidadania, que é a privacidade. Ok. Aqui, eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples. Estes carros da Google que andam nas ruas, na Alemanha, a dada altura, foram encontrar uma resistência enorme, porque a população apercebeu-se de que eles recolhiam os endereços de IP. Portanto, estamos basicamente a fazer um cruzamento entre as pessoas que vivem nas casas e aquilo que é o mapeamento das cidades. Portanto, eu acho que o meu ponto talvez não tenha ficado super claro, mas talvez um bocadinho Não, eu mais. acho que o Fernando colocou aqui várias questões até. Portanto, se eu vou fazer uma tentativa de síntese para, digamos, para as categorizar, porque o Fernando pode me corrigir se eu não fizer isto bem. Portanto, há uma primeira questão que é o próprio trade-off de investimento num projeto com muita recolha de dados que aparentemente vai nos dizer coisas que à partida já poderíamos saber, digamos, pela prática profissional acumulada ao longo de muito tempo. E portanto, que é um bocadinho a questão que eu tinha também colocado inicialmente, que é porque se isso nos der parâmetros, porque e todos nós sabemos isso, não é? Portanto, os arquitetos, os engenheiros têm esse conhecimento, enfim, do resultado do seu estudo e também da prática profissional, mas aqui há a questão dessa parametrização, de sabermos qual é a percentagem, etc., e qual é o impacto, é quase como teoria dos limiares. Portanto, a partir de certo limite, estarmos a pôr uma determinada característica já não cria grande valor, e basta pôr uma certa quantidade. Claro que isto depois tem que ser tratado também qualitativamente e numa composição, pois há outros valores, como a estética, etc., que não são, digamos que é uma ponderação subjetiva. Portanto, esse era um tema. Depois há uma outra questão que tem a ver com o potencial de recolha do geomapeamento destes parâmetros biomédicos no contexto urbano e quais são as potencialidades que isso levanta e as questões éticas e de privacidade, etc. Sendo que neste projeto esta recolha de informação é feita com, entre aspas, com cobaias, não é uma recolha, digamos, com base na população em geral, como o exemplo que deu do carro da Google. Eu penso que estas eram as duas questões centrais, se o Fernando concordar, e nessa linha passava a palavra ao Paulo para ele comentar ou responder como entender. Né, eu também, sim, claro, acho que tenho aí muitas questões e percebo um certo ceticismo das pessoas. Relembrando, é, o projeto é um projeto, no sentido que é de investigar e de procura de ir além. Ele é de uma natureza muito explorativa, mas para depois poder, no fim, através dos achados que nós conseguimos, portanto, através dos resultados, com evidência, podermos fazer algumas recomendações. Né? E, pronto, e tem uma série de documentação de policy briefs que estão no site do projeto que respondem nesta matéria. O que é que eu posso dizer para além da questão que eu compreendo, mas em parte estou um bocadinho em desacordo com o Fernando, no sentido que, quando diz que
nós não precisamos desta informação para saber que determinado tipo de constituintes do espaço público afetam bem ou mal do ponto de vista do bem-estar as pessoas. Em alguns casos nós fomos surpreendidos. Como eu estava a dizer, que poderá-me dizer, mas calhar, se não tivermos os resultados não sabemos. Se estiver muito lixo, estiver feio, e for mal cuidado, e não sei o quê, já sabemos que é mau. Sim, mas, por exemplo, nós recolhemos informações nos Santos, como eu disse, nós fazemos análise de métodos qualitativos combinados com métodos quantitativos, e nós recebemos respostas que são diferenciadas daquilo que é a resposta sensorial e daquilo que é a resposta relatada pela pessoa. Portanto, em algumas situações, nós habituamos a determinado tipo de ambiente e, apesar das evidências, as pessoas continuam a reportar que aquilo não as afeta. Porque estão habituadas àquele espaço, estão habituadas àquela envolvente. Quando nós sabemos que estamos com volumes de som acima daquilo que são os parâmetros da Organização Mundial de Saúde para situações que já são graves e que prejudicam a capacidade auditiva e, consequentemente, é um estímulo demasiado forte, tem impacto também sobre aquilo que é o nosso cognitivo, a capacidade de concentração, de memória, de reação ao estímulo e depois de stress. Mas as pessoas reportam que não, que isso não os afeta. Portanto, há uma série de coisas que a análise dos dados permite-nos dar uma evidência de que não conseguimos pelas respostas e não conseguimos também só pelo empírico. E é verdade que nada disto, só uma das coisas per si, não dá resposta. Eu estou a dizer isto, não estou a fazer uma defesa em utilizar uma decisão que seja única e exclusivamente baseada nos dados e na coisa objetiva. Não, a carga cultural, da identidade das pessoas com o espaço, todo aquilo que foi o seu projeto de vida, tem influência, mas é a análise combinada disso. Eu acho que sem esta informação, mais dificilmente, e quando diz que o que tem aqui verdadeiramente valor não é tanto os resultados, mas é mais os dados e a periculosidade desses dados, eu tendo a concordar consigo. Portanto, mais informação, obviamente, é o valor, a riqueza que já está nos dados, depois o resto é conhecimento, não é? Que nós conseguimos gerar pelos dados. Mas eu acho que o perigo não está na tecnologia, o perigo está nas pessoas e no uso que nós fazemos da tecnologia. E, portanto, nós precisamos do fogo para fazer cozinhar a comida. Isso é uma tecnologia. Mas há outros que fazem, são incendiários e tudo. Portanto, as pessoas é que têm de ser educadas, as pessoas é que têm de ser treinadas de forma a fazer um uso responsável dos dados, assim como da inteligência artificial. No projeto, obviamente que isto não é para a vida, mas no projeto, o escrutínio das comissões de ética e da Comissão Europeia e das diferentes escolas para validar cada uma destas experiências de forma a garantir que há privacidade e proteção dos dados é enorme. Portanto, aqui temos de passar por várias barreiras para garantir isso e, portanto, é um assunto que é levado muito a sério pela Comissão Europeia. Obviamente temos que ter isso em atenção para as digital twins do futuro, mas eu acho que é nesse sentido que está a caminhar. Vou só dar um exemplo muito curioso numa sessão que estive já há algum tempo,
em que a questão cultural fez a diferença. Nós estávamos a discutir com pessoas que eram coordenadores e que estavam a desenvolver as Smart Cities, Digital Twins, já em alguns casos, neste caso da Coreia do Sul, de Seoul, e depois tínhamos outras de Londres e de outros países, e estávamos na discussão. E esta questão da privacidade, o que é que se podia e não se podia fazer, e o colega da Coreia do Sul, que era responsável pela cidade de Songdo, assim, ele diz: o meu problema lá é que eu tenho pessoas que nos vêm bater e dizer porque é que não tem uma câmara de vigilância viradas para a porta dele porque não se sentem seguros. Nós, na nossa cultura ocidental, é porque é que eu tenho uma câmara de segurança a olhar para a minha porta. Ou porque é que eu tenho câmaras no elevador ou no parque de estacionamento, ou nas ruas. Portanto, é uma questão cultural, sem dúvida. E é o uso que se faz dessa informação. Mas nós hoje somos rastreados através dos nossos dispositivos tecnológicos. Isso não há dúvida. Portanto, os nossos smartphones, eles fazem o nosso rastreio com grande precisão. Em parte, nós temos acesso a essa informação. É uma questão do nosso tempo, enfim, que extravasa aqui até o nosso âmbito, mas que inclui este nosso âmbito. Não havendo aqui, entretanto, mais nenhuma pergunta, eu tenho outra para fazer, que é, tenho esta curiosidade de saber se já há projetistas, urbanistas que vos abordaram para pedir ajuda para conceber novos espaços construídos. E o que é que o Paulo nos pode contar sobre isso? Quem é que vos procura? Que tipo de ajuda é que pedem? Que tipo de contributo é que já conseguem dar? E como é que isso funciona? Sim, temos alguns casos pilotos, uns muito interessantes, de dimensão, que se calhar está alinhado com a excentricidade desta tecnologia, mas que foi o caso de Line, na Arábia Saudita, Mel, por exemplo, um espaço que está em construção e, tem toda a maquetagem em realidade virtual, e a ideia era fazer experiências e perceber que determinado tipo de população que poderia lá viver, desde autóctones a expatriados de todo o mundo, como é que iriam reagir a viver numa cidade de 500 metros de altura. E depois temos outros casos de pequenos projetos, inclusive de coisas num domínio mais interior, portanto, de neuroarquitetura, onde existe já um trabalho mais desenvolvido nessa área, que é espaços de escritórios, ou espaços de health centers, museus, hospitais, E para materiais. operações de planeamento cá em Portugal, planeamento urbanístico ou desenho urbano, já têm alguma colaboração? Em concreto, não temos, mas sim, já nos pediram várias opiniões e pareceres, reuniões, basicamente, sobre projetos que estão em desenvolvimento ou a pensar desenvolveram-se num futuro próximo. Sim. E no estado de maturidade do projeto e das conclusões a que chegaram, que tipo de ajuda é que é possível dar aos urbanistas com as ferramentas que desenvolveram? Acho que é muito em termos do próprio desenho do espaço público, e sobretudo no que toca a formas, os elementos que constituem esse espaço, onde é que as pessoas devem ter espaços que promovam mais a socialização, e que tipo de forma é que garante que as pessoas possam sentir-se mais confortáveis nesse espaço, sejam mais convidativos a permanecer, outros que sejam mais convidativos à caminhabilidade, promovam também um modo de vida mais ativo. É sobretudo nessa linha.
Estamos a trabalhar Ou muito seja, com as métricas de tipologias de formas urbanas e as respostas emocionais a essas formas urbanas. há uma escala que já se consegue aplicar, ou seja, pegando aqui na preocupação do Fernando, que é, ok, como é que rentabilizamos todo este esforço? Eh, enfim, eh, ou seja, estou aqui a pensar se eu que hora quisesse construir um bairro de raiz, Hum, e portanto posso ter como projetista duas ou três variações estruturais na forma de organizar o bairro, a relação de espaços construídos e de espaços de utilização coletiva, dos diferentes tipos de espaços de utilização coletiva. Eh, É possível, digamos, fazer uma graduação sobre a adequação de cada um e isso consegue-se fazer de forma segmentada, porque há vários parâmetros biomédicos que são medidos. E depois, enfim, pode haver oscilações, em todos eles haverá, e uma parte disso até pode ser ruído da informação, porque são variáveis mais até potencialmente relacionadas com o próprio indivíduo e com a sua história, etc., do que aquilo que podem ser, digamos, variáveis com maior poder explicativo, mais determinantes, não é? Eh, o que é que é possível se vos fosse entregue, por exemplo, três para o mesmo sítio, três hipóteses muito distintas de organizar o desenho urbano e as volumetrias e o espaço público, o que é que já poderiam contar, ou seja, o que é que já poderiam dizer ou graduar sobre essas alternativas, hipoteticamente? eh, Desculpa, Ricardo. Quais Ou seja, alternativas se serão? chegasse aí imagina, vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Vão-se fazer um bairro novo e pode haver, por exemplo, uma lógica de malha urbana muito ortogonal, tipo cidade tradicional, em que a fachada dos edifícios define o pano da rua, digamos, e depois tem praças, largos, etc. É um sistema. Outro sistema ser uma coisa muito orgânica com curvas, becos, muitas referências, não sei o quê. E uma terceira podia ser, por exemplo, um espaço urbano característico do movimento da arquitetura moderna, em que há vastos espaços verdes e os edifícios não estão, digamos, a fachada não está a definir o pano da rua, um pouco como temos nos Olivais. E, por exemplo, havia três opções em cima da mesa para a mesma quantidade de construção, a mesma quantidade de espaço público, hipoteticamente, mas com malhas urbanas diferentes. Era Certo, certo. possível graduar aqui algumas diferenças? Sim, dos exemplos que temos, a escala humana conta muito. Portanto, se tivermos espaços que são demasiado grandes, não são tão convidativos e existe uma menor apetência pela usabilidade desse espaço e também as respostas são diferentes. Os espaços com fachadas ortogonais e com as fachadas muito iguais causam stress. São aborrecidos, portanto, a resposta psicológica que é emitida já se sabe, até também tivemos a participar num projeto que é o Humanize, eu também convido a verem que as fachadas são boring e causam stress e, portanto, têm impacto na saúde mental das pessoas. E nós isso medimos e calculamos o grau de complexidade de fachadas, fazendo um exercício de formas dentro de formas de diferentes fachadas, e percebemos que se tiverem baixo relevo, varandas, etc., são muito mais, atraem a atenção das pessoas, diminui a marcha, o ritmo cardíaco baixa e o nível de stress também baixa, e são espaços mais convidativos à circulação. Mesmo com uma malha mais orgânica, também é mais convidativa porque tem um fator surpresa e de recompensa. Portanto, quando olhamos e saímos numa rua muito estreita e de repente abre-se um sistema de vistas com uma linha de horizonte enorme,
o fator recompensa e a resposta emocional é enorme, e, portanto, e as pessoas andam sempre, sentem-se motivadas a explorar estes espaços, do que se forem espaços com corredores muito longos, ou com falta de conectividade e de fachadas, em termos de caminhabilidade. Portanto, um espaço ortogonal, mais ortogonal, facilita mais a caminhabilidade do que um espaço que tenha mais acidentado do ponto de vista do relevo e com mais orgânico. Portanto, um combinado que nós conseguimos é mostrar factos e depois olhar para os padrões e dizer que há coisas que resultam melhor assim, há coisas que resultam melhor de forma diferente. E repito, isto é um exercício que não é feito com um oráculo. Ou seja, é um conjunto, é um grupo interdisciplinar, estamos a falar de arquitetos, urbanistas, geógrafos, neurocientistas, saúde pública, psicólogos, que olha para esta informação e que consegue retirar daqui observações mais objetivas. Ok, acho que já estão em inputs interessantes. Alguém dos que está presente quer colocar mais alguma questão ou fazer um comentário? Bom, então, se não é esse o caso, nós atingimos, digamos aqui, o nosso também tempo de referência para esta sessão. Eu acho que estão aqui muitas hipóteses de trabalho, já que há alguns resultados que ajudam a pensar, mas acho que os projetistas, como o Fernando e vários outros que não falaram, vão estar exigentes a querer perceber como é que este trade-off pode operar. E eu acho que isso, pronto, é uma expectativa grande, mas é evidente, e estamos a fazer um caminho que é exploratório portanto, chegar a essa parametrização tem os seus quês. Eu acho que isso é um trabalho muito importante. Eu queria só fazer aqui relação com um outro aspecto, que é das crises sanitárias que antecederam os anos 50 do século passado e que em Portugal deram origem ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas, onde tem uma secção de normas relacionadas com a salubridade e, portanto, preocupações com a saúde. Há um diploma aprovado o ano passado, o Decreto-Lei 10 de 2024, que revoga o regeu, com a entrada em vigor dessa revogação em 2026, portanto, vemos, nomeadamente, por exemplo, no Código da Construção em Espanha, e noutros países em que se está a evoluir para normas relativas, nomeadamente à salubridade e às questões de saúde pública, para não serem normas prescritivas no sentido de como é que se faz, como por exemplo estes rácios entre vãos e a dimensão dos compartimentos, regras de afastamentos, etc., mas em que se tem que garantir X metros cúbicos de ar têm que ser renovados em quanto tempo, consoante a utilização dos compartimentos, e já temos normas também relativamente a isso em Portugal, ou a exposição a iluminação natural versus iluminação artificial, e isso pode ser conseguido de diversas formas, mesmo que aquele rácio entre as janelas e os compartimentos não seja assim, porque pode haver mais janelas, pode haver outros sistemas. Portanto, de facto, nós, digamos, para ampliar a possibilidade projetual, a criatividade dos projetistas, para se libertarem de regras de como fazer, porque estão centradas no como e não na finalidade, porque não havia conhecimento também nessa altura para fazer de outra maneira, e portanto este regulamento deu um contributo muito importante para melhorar as condições de salubridade e continua a dar, mas acho que há este dispositivo que tem uma morte anunciada. Está a ser elaborado o Código da Construção, essa responsabilidade está acometida ao INPIC. Foi uma determinação que resultou do governo anterior, não,
anterior ao anterior, porque, não, este ainda não tomou posse, este agora é recentemente eleito, mas o governo, acho que é o 24º governo constitucional, portanto, que foi o que caiu e que deu origem a estas eleições, tinha também um documento estratégico na área das infraestruturas e habitação, onde se assumia de facto a elaboração desse código da construção, portanto, mantém-se esse trabalho. Por isso, esta ligação com o código da construção e com as alterações ao RGEU, eu acho que há aqui um potencial de se gerar informação e conteúdo, ou pelo menos eu gostaria que isso pudesse acontecer, vindo do vosso projeto e também de outros projetos. E pronto, deixo esta nota final com esse potencial de aplicação e quero agradecer a cada um dos que estiveram presentes e sobretudo aos que fizeram intervenções, como o Fernando, e ao Paulo Morgado por ter disponibilizado o seu tempo para partilhar a informação sobre este projeto e pensar connosco sobre as suas aplicações, riscos, limitações, e vamos continuar a acompanhar de perto. Muito obrigado a todos, boa tarde e um abraço ao Paulo Morgado.